Sejam bem-vindos à nossa 16ª live do nosso programa Vida na Trilha. Que alegria ter você aqui novamente comigo nesse espaço de troca e de aprendizados. E hoje o nosso tema, produtividade sem estresse. Que nota você se daria de 0 a 10 para o seu nível de produtividade no momento? E de 0 a 10, como você avalia o seu nível de estresse no momento? Existem algumas combinações. Existem as pessoas produtivas, mas que estão com alto nível de estresse. Existem as pessoas improdutivas, que também não têm estresse porque são justamente acomodadas ou descansadas. Existem as pessoas improdutivas e estressadas, que estão justamente improdutivas porque estão estressadas. E tem uma quarta categoria, que é justamente essa que devemos almejar, que é o grupo de pessoas que são produtivas, mas não são estressadas ou não estão estressadas no momento. Então, a gente vai falar de algumas dicas de como a gente pode aprender a estar no meio dessa categoria de pessoas produtivas e não estressadas. Então, olha só, hoje eu quero compartilhar dando sempre valorização e os devidos direitos com quem eu aprendi. Eu aprendi os conceitos de hoje, grande parte deles, com David Allen, que é o criador do método GTD. Então, eu quero dividir com vocês 3 passos importantes para a gente começar a desenvolver esse músculo. E um dos princípios, primeiramente, é a gente entender que a nossa mente é um músculo. Então, como todo músculo, a gente precisa de exercício contínuo e gradual. Então, a gente precisa exercitar nossa mente, primeiramente, para ela ser produtiva. E para isso, a gente precisa de consistência e crescimento gradual. Então, de tudo que eu falar hoje, se você não conseguir colocar tudo em prática, mas você conseguir colocar um pouco em prática de forma consistente, aumentando gradualmente essas camadas de aprendizado, certamente você também terá excelentes resultados. Então vamos lá. Primeiramente eu queria conceituar e dividir com vocês o que é que eu entendo de produtividade. De uma forma bem simples, para mim, ser produtiva é conseguir realizar os meus propósitos em menos tempo. Seja mais propósitos ou de forma melhor. Então, é realizar mais e melhor em menos tempo. Então, quando eu consigo, dentro do meu dia, realizar mais atividades que eu me propunha naquele dia ou de forma melhor, que nem sempre está relacionado à quantidade, eu estou conseguindo ser produtivo. E certamente, vocês que me conhecem sabem que também para mim ser produtivo não significa ser só mais veloz, mas precisa obrigatoriamente estar conectado com o que para mim é essencial, com os meus propósitos, com os meus planos de longo prazo. Então, ser veloz, viver correndo, mas realizar uma série de atividades que não tenham conexão com o meu propósito maior, com meus planos de longo prazo, ou com o que é de fato essencial para mim, isso não é ser produtivo, tá? Então, só para a gente alinhar a nossa conceituação. Eu sei que para você tem outros conceitos, para cada um de nós, mas como eu estou aqui compartilhando o meu ponto de vista, eu peço permissão para a gente desenvolver o raciocínio em cima desse conceito de produtividade, tá? Então, o primeiro passo do que eu vou dividir com vocês hoje é a gente tomar consciência da nossa tralha. Ou seja, a gente precisa tomar consciência de que a nossa cabeça é como uma caixa de captura de vários inputs, de várias demandas durante o dia. Todas as nossas interfaces com as pessoas, sejam elas pelo meio presencial ou digital, vai nos trazendo, demandas. Então, por exemplo, você acorda quando você está passando pela cozinha para sair para o trabalho, a pessoa que trabalha na sua casa diz, olha, está faltando carne para o almoço. E ali pronto, já foi um input de algo que você vai ter que providenciar da hora que você está saindo para a hora do almoço. Depois, de repente, você chega no seu trabalho, a sua secretária diz, eu só estou querendo lembrar que hoje, sem falta, você tem que dar um retorno para a Adriana. Entrou um outro input de lembrete de algo que você vai ter que fazer. Aí você pega o celular e vê 2 mensagens de clientes aguardando um orçamento que você ainda não deu, lhe cobrando o orçamento. Você abre seu e-mail, tem 30 mensagens, 30 e-mails não lidos. E tem um bloquinho de post-its de recadinhos da sua equipe, lhe pedindo coisas, despachando documentos, uma série de documentos na sua mesa de trabalho. Pronto. Então, na sua primeira hora do dia, você já capturou, já tem vários inputs que você precisa dar um destino para esses inputs. Mas como a gente muitas vezes não tem um sistema organizado para gerenciar esses inputs, muitos deles ficam soltos fisicamente e soltos na nossa cabeça.
E todo input desse que fica solto, sem um esclarecimento, sem uma destinação, ele consome energia na nossa cabeça. Então, por mais que a gente não faça uma ação sobre aquilo, mas a gente se sente cansado mesmo assim, justamente porque não estamos resolvendo. Então, a gente se cansa quando a gente resolve uma determinada demanda, mas a gente se cansa também quando a gente não resolve, porque o nosso cérebro fica como uma luzinha de alerta piscando dentro da nossa cabeça e isso vai consumindo a nossa energia. Então, eu queria lhe convidar, primeiro, para você fazer essa atividade que não é muito agradável. Ela, inclusive, pode até aumentar ainda mais o seu nível de estresse nesse primeiro momento, mas essa fase é extremamente necessária, que é a gente cair na real e tomar consciência do volume dessa tralha. E para a gente tomar consciência dessa tralha, a gente precisa identificar quais são nossas caixas de entrada. Caixas de entrada são justamente as portas de entrada por onde entram esses inputs na nossa vida, na nossa cabeça. Tá? Então, exemplo, tem as caixas de entradas físicas e tem as caixas de entradas digitais, né? Então, a caixa de entrada física, uma bandeja de documentos em cima da sua mesa de trabalho, é uma caixa de entrada. Se você usa um bloquinho de anotações dentro da bolsa, isso é uma caixa de entrada. Se você usa uma pastinha dentro da sua bolsa, é outra caixa de entrada. Se você não usa a pasta, mas a sua bolsa você joga tudo lá dentro, a sua bolsa passa a ser uma caixa de entrada. Se você é homem, usa a sua carteira, dobra os papéis e bota tudo dentro da carteira, é uma caixa de entrada. Se você enfia no bolso, é uma caixa de entrada. Então, se você costuma botar no porta-luva do seu carro, todos os seus documentos que você vai capturando no dia, é outra caixa de entrada. Então, todos nós temos diversas caixas de entrada e a gente precisa tomar consciência de quais são elas. Além das físicas, tem as digitais. O WhatsApp, que é o volume maior de inputs que a gente recebe o dia inteiro, um volume absurdo, que requer da gente uma eficiência muito grande para gerenciar todos esses inputs. E-mails, Instagram, que agora é um meio também comercial, as pessoas pedem solicitações através do Instagram. Você vendo o feed das pessoas também, você pode ter insights, você pode receber um material de referência, você pode se lembrar de uma ligação que tem que fazer. Então, o feed também pode ser uma caixa de entrada, o seu LinkedIn, enfim, seu Notas, se de repente você usa o Notas, é outra caixa de entrada. Ou se você usa qualquer outro aplicativo, como Trello, Evernote, To-Do List, Underlist, todos esses são aplicativos de atividades que também são caixas de entrada desse mundo do digital, né? E tem as ligações em si. Você recebe uma ligação de alguém, é uma caixa de entrada, porque de repente essa ligação está provocando em você alguma demanda que você vai ter que dar vazão depois, tá? Fora isso, tem o mundo da nossa cabeça em si, que é talvez a maior caixa de entrada, que são nossos pensamentos, nossas ideias, que simplesmente surgem, nossos insights. É outra caixa de entrada que a gente precisa estar regularmente esvaziando. Então, eu vou lhe convidar a pegar papel e caneta e, primeiramente, esvaziar todas as caixas de entradas que você identifica. Se você tem caderninho de anotações, isso é outra caixa de entrada. Se você costuma ir para o seu curso, para o seu mestrado, levando um caderno específico, é outra caixa de entrada. Se você tem um caderno para ir para suas reuniões gerenciais, outra caixa de entrada. Ou se, enfim, eu estou dando vários exemplos já, a gente já pode avançar. Então, faz essa lista. Primeiro, toma consciência. O segundo passo é a gente se desafiar a minimizar as nossas caixas de entrada. Eu percebo que muitas pessoas têm uma multiplicidade de lugares onde registram as coisas. Registram em post-it, registram em agenda, compra aquelas agendas lindas, maravilhosas, cheias de linguetas e divisões, aí começa anotando ali, depois já está anotando no caderno, porque quando estava no determinado cliente, estava sem aquele caderno, então anotou no outro caderno. Ou foi em alguma reunião que esqueceu de levar o tal caderno, então pede um papel qualquer e aí anota no papel, enfia na bolsa. Aí anota no celular, resolve anotar no Notas, depois resolve anotar no documento no Word durante a reunião. Então, não existe uma padronização, pelo menos uma tentativa de convergência para diminuir o número de caixas de entrada. Só um minutinho, desculpa. Então, o que é que acontece? Eu acho que é quase impossível você ter uma única caixa de entrada, mas procure diminuir. Se você tem 3 cadernos para diversos assuntos, procure usar um só. Se você tem agenda e caderno, elimina um, usa um só. Então, se você tem bloco de notas fisicamente, você também usa notas do celular, elege um dos dois, né, para você anotar ou lá ou aqui. Eu não estou dando preferência nem para físico nem para digital, eu utilizo os dois mecanismos,
mas é preciso a gente ver qual é o que vai ser mais útil em cada momento, tá? Eu tenho meu caderno de planejamento, eu tenho meu caderno de oração, mas eu tento diminuir ao máximo os cadernos e os instrumentos que eu tenho de caixa de entrada, para que isso não fique muito aberto e fique difícil depois para mim processar toda essa informação, tá? Então, isso é o importante, principalmente no que se refere às suas atividades e lembretes do dia a dia. Veja se você pode diminuir. Depois que você diminuir essas caixas de entrada, que você já tiver consciência de por onde estão entrando todas essas demandas, é importante você preparar a ponta. A ponta é o destino para onde você vai mandar esses inputs que você registra e recebe durante o dia. Porque o que adianta, por exemplo, você se prontificar a organizar o seu quarto se você não tem armário nem gaveta para colocar as coisas? Então, por mais que você queira organizar um ambiente físico sem ter o local para onde colocar as coisas, o ambiente vai continuar desorganizado. Então, assim são com as nossas informações. A gente precisa de local para elas serem guardadas, tanto no físico quanto no digital. No físico, eu até já falei sobre isso na nossa live anterior e não vou entrar em detalhes. Você pode criar pastas de apoio, né, que são pastas que têm etiquetas e você pode dar nomes, títulos a essas pastas e você encaminhar os seus documentos físicos. Então, por exemplo, se você na sua bolsa tem um guia médico ou um recibo, então você vai ter uma pastinha de recibos, você vai ter uma pastinha de exames, você vai ter uma pastinha de boletos, você vai ter uma pastinha de material em criação, as suas necessidades de documentos que são mais regulares, tanto da vida pessoal quanto profissional, você cria essas pastas de apoio para esses documentos não ficarem perdidos, né, bolando em cima das suas mesas ou, enfim, dos seus armários pessoais. Deixa eu ver se tem alguma fácil aqui para pegar para vocês. Ó, aqui tem uma que é material equipe, por exemplo, tem uma pastinha equipe que são notas, lembretes que eu quero conversar com a minha equipe de trabalho. Então, nem sempre eu tenho tempo para parar o que eu estou fazendo para conversar um determinado feedback que eu quero dar para a minha equipe. Então, eu vou anotando aqui para na nossa reunião de feedback eu já tenho uma síntese aqui de anotações que eu fui fazendo ao longo do período, tá? Então, aqui, por exemplo, outra pastinha que está vazia, que é material em revisão. Então, são instrumentos que eu estou revisando, que eu estou fazendo um upgrade de material ou algum conteúdo de cliente que eu estou revisando o material. Então, essas são as pastinhas de apoio para dar destinação aos inputs físicos, tá? Mas hoje eu queria falar mais dos inputs digitais. Eu acho que é o nosso maior desafio, por exemplo, o WhatsApp. Como é que a gente administra tanta demanda que vão desde pequenas coisas, como amiga, me passa o telefone do fulano de tal, como pode ser um cliente que manda uma mensagem pedindo uma proposta de trabalho, pedindo uma reunião, como pode ser um problema de um amigo da família pedindo uma ligação sua, um retorno. Pode ser coisas dos seus filhos, uma mensagem do colégio, lhe pedindo um documento, lhe pedindo dados bancários, tantas e tantas informações que a gente recebe no dia a dia. Lembrete de um aniversário de um amigo seu e assim vai. Então, a gente precisa criar também destinação para esses inputs. Então, eu utilizo um aplicativo chamado Evernote, que não necessariamente você precisa usar o mesmo, mas eu super recomendo, que é muito simples a utilização dele. Você baixa o aplicativo e ele é um aplicativo que lhe dá a possibilidade de ter cadernos. Então, eu tenho cadernos para onde eu dou a destinação desses inputs. E esses cadernos, eles são geralmente com verbos. Existem verbos e contextos, mas hoje eu quero falar só dos verbos, tá? Vamos por partes. Então, verbos são, por exemplo, ligar, retornar, estudar, que são inputs que eu vou agrupando na ação que eu preciso fazer. Na minha pasta ligar, por exemplo, tem desde ligar para o colégio para confirmar uma matrícula, quanto tem ligar para um cliente, como tem ligar para o curso que eu estou querendo fazer, tem ligar para pegar uma informação de um produto dermatológico que eu estou precisando comprar. Então, tem os mais diversos assuntos na minha pasta ligar. Eu não divido minha vida pessoal da profissional. Todo o meu sistema de organização das minhas atividades, seja calendário, seja as atividades do dia a dia, todas são integradas no mesmo sistema, nas mesmas pastas, no mesmo calendário. Eu recomendo essa integração e não a divisão. Então, eu recomendo você a fazer essas pastas. Marília, eu não gosto de aplicativo. Faça no Word, faça no Notas, faça onde for mais fácil para você, mas
faça suas pastas de onde você vai dar o destino desses inputs, porque senão você não tem como fazer a organização. E sem a organização, a experiência realmente de produtividade se torna impossível. Tá? Então, o nome dessas pastas depende muito das necessidades da sua vida. Tem pessoas, por exemplo, que envolvem muito a atividade de revisar relatórios, revisar documentos, né? Então, de repente vai ter uma pasta e a pessoa vai abrir e vai ver todos os documentos que estão precisando ser revisados ao longo da semana. E geralmente nessas pastas eu coloco os inputs que não tem data marcada. Porque se o input tiver data marcada, eu coloco logo no calendário, tá? Então, ligar para o fulano aniversário do cicrano, eu coloco já no calendário. Agora, se for uma ação que não tem uma data específica, tá? Então, ligar para um cliente que pode ser ao longo da semana, eu coloco na pasta ligar e tenho o hábito de ficar checando minhas pastas diariamente, tá bom? Então, eu vou mostrar nesse ponto para vocês, para facilitar o que eu já falei, e vocês internalizarem melhor o aprendizado. Então, produtividade sem estresse. Falei em tomar consciência da tralha, primeiro passo, onde você vai fazer um brainstorm de quais são suas caixas de entrada, tanto as físicas quanto as digitais. Primeiro, só toma consciência de quais são. Depois, você vai se desafiar a diminuir o número das suas caixas de entrada. O máximo que você puder. Eliminar o número de caixas de entrada. E criar os seus destinos, né? Os destinos tanto para os inputs físicos, que você vai criar suas pastinhas de material de apoio, como hoje, estou falando mais especificamente, você vai criar os seus cadernos digitais, que é para onde você faz dar o input das suas atividades do dia a dia, como ligar, comprar, retornar, agendar, checar, ler, revisar, conversar. Então, por exemplo, você chega e um líder, uma pessoa da sua equipe diz, Marília, você está precisando conversar com fulano. Então, como a minha atividade tem muita conversa, é interessante ter uma pasta de conversa, que envolve conversas no meu trabalho, quanto envolve também conversas na minha vida pessoal. Se eu preciso conversar com meu filho Tiago, se eu preciso conversar com meu marido, com uma amiga, ou com uma funcionária. Então, eu vou colocando essas atividades que eu vou encaixando na minha semana, na melhor oportunidade que eu tiver para chamar essa conversa. Se eu quiser marcar uma data mesmo para conversar, como eu falei para vocês, eu vou colocar lá no calendário, tá? Checar é muito interessante essa pasta, porque ou você pode ter uma pasta checar, ou você pode ter uma pasta aguardando resposta, como eu falei na nossa live anterior, que são checagens de demandas de impulso que já estão na mão de outras pessoas, mas que você precisa estar acompanhando. Você só vai poder tirar do seu sistema quando isso de fato for concluído. Então, se você passou a demanda para alguém, mas você não cobra, não acompanha, então isso pode ficar solto e você ser pego de surpresa, de um susto depois de um mês e saber que a atividade não foi feita. Né? Ou quando você está até precisando de uma informação importante que você pede a alguém, a pessoa não retorna e você esqueceu, né, de ter aquela informação. E assim vai. Então, eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, alguns exemplos de pastas minhas que envolvem isso. Ó, eu tenho uma pasta chamada Agendar, isso aí é o Evernote. Eu tenho uma pasta Agendar. Então, todas as demandas que eu recebo, porque eu recebo muitas demandas de agenda. Então, eu passo o dia recebendo por Instagram, por WhatsApp, por ligação aqui diretamente com a minha secretária, por recados através de amigos, pessoas que estão querendo falar comigo, não estão conseguindo. Tem muita demanda de agendamento. Então, nesta pasta Agendar é onde eu vou convergir todos esses inputs que eu preciso dar retorno de agendamento, tá? E ainda envolve, dentro do Agendar, subcadernos. Então, quando você abre essa pasta, pode ter subcadernos. Então, eu tenho uma pasta de agendar consultas para mim, para minha família, para os meus filhos. Tem agendamento de coisas pessoais minhas, de tratamentos estéticos meus, de outra, enfim, coisas minhas, coisas que eu tenho que visitar alguém. Então, tem outros agendamentos que também não são só da vida profissional. Tem também a pasta comprar, né? Então, essa pasta comprar, ela é grande também, porque envolve comprar coisas para o escritório que eu estou precisando me envolver na compra. Tem compras de coisas da casa que estão precisando ser compradas, da minha casa em si, de coisas dos meus filhos, né? Então, coisas para mim que eu estou precisando comprar. Então, é muito interessante porque como está tudo convergido no mesmo lugar, quando eu estou num shopping, por exemplo, eu sempre checo essa pasta. Comprar presentes, tem um subcaderno que é presentes. Então,
Quando eu já estou lá, eu abro a pasta e já vejo tudo que eu posso resolver dessa minha pasta comprar. Então, ela não fica assim diluída, dissipada em várias pastas, em vários lugares anotados. Não, tá tudo em comprar. Quando eu vou na farmácia, eu já abro lá, comprar itens farmácia. Então, já tem todo um listinha de tudo que eu preciso de farmácia. Então, facilita muito isso. A gente ganha muita produtividade, porque a gente já resolve tudo no mesmo contexto, na mesma situação, na mesma oportunidade. E a pasta ligar, então são várias ligações que eu estou devendo, né? Que você pode ter uma pasta retornar, mas eu gosto do ligar porque ela é mais específica. Retornar pode ser retorno de via de mensagem, que também é interessante. O ligar, você está, às vezes, num consultório, esperando ser atendido, ou você está no salão de beleza, você abre a sua pastinha ligar, ou já começa a ligar, 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 ligar. Né? Ou quando você está no carro, outra pessoa dirigindo. Então, você já está ali tudo compilado, as pessoas que você está devendo ligação. Então, você consegue otimizar o seu tempo. E quando você não tem esse direcionamento, você cai na tentação de ficar passeando no Instagram, de ficar vendo um monte de bobagens. E aí você perde tempo sem fazer o que de fato está pendente de você fazer. Porque se você não registra, você não vai lembrar de que está devendo essas ligações, né? Então é isso. Hoje eu quis dividir com simplicidade algo do dia a dia, mas eu não poderia deixar de falar também hoje o que eu considero o mais importante, que vocês têm ouvido muito eu falar sobre isso. Para você conseguir ser produtivo sem estresse, o mais importante, na minha opinião, é você respeitar os intervalos. Né? A gente vem falando muito sobre isso e a nossa mente precisa de cuidado. A nossa mente é como um músculo, né? Como eu falei. Então, nenhum músculo cresce sem o relaxamento. É preciso o intervalo do relaxamento. Então, a nossa mente também precisa de relaxamento. Quando eu falo de relaxamento, eu não estou falando de férias anuais de 30 dias que você vai tirar ou descansar nos finais de semana. Eu estou falando de intervalos diários. A cada 1 hora de trabalho intenso para a sua mente, é importante você dar um intervalo de pelo menos 5 minutos. Ou você faz uma parada mesmo, de colocar um exercício de meditação com um aplicativo ou com uma música, ou fazer uma parada de ir tomar um café, de dar uma volta, de dar uma andada, de ouvir uma música. Não é 5 minutos olhando o celular. Não, é 5 minutos sem receber inputs assim de tão direcionados. Então você dá uma desligada, reseta e começa de novo. Isso você vai ter certamente um nível de produtividade muito maior. Eu bato muito nessa tecla porque, pelo menos, é a forma que eu experimento no meu dia a dia. Eu acho que muitas pessoas ficariam muito surpresas me assistindo a minha vida no meu dia a dia e iam ver a quantidade de vezes que eu paro no dia. E eu tenho paradas de 1 hora, só escrevendo, só esvaziando minha mente. Eu tenho várias paradas. Paradas de meditação de 5 minutos, parada com oração, parada para me levantar e voltar. Então, eu faço inúmeras paradas justamente nesse respeito à nossa mente que precisa desses descansos para funcionar melhor. Né? Então, eu gostaria muito de reforçar essa parte. Bem, e eu queria dividir com vocês, para terminar, algumas frases que eu sempre gosto de dividir, que geram também, que compartilho com vocês a minha forma de pensar. Essa frase não é minha, é do David Allen, já que eu falei tanto dele hoje. O mundo não deixará de lhe trazer o caos só porque você está organizado. Né? Então, eu queria que mais uma vez dividir que eu não tenho essa visão romântica de que quando a gente implanta técnicas de organização, pronto, tudo vai se resolver. Né? O mundo externo, ele continua o mesmo. Né? O mundo não vai nos poupar porque agora a gente está organizado. A gente vai receber muitas e muitas demandas. E tem essa notícia, quanto mais organizado e eficiente você é, mais demanda você recebe. Então, no mundo não tem pena, te pede mesmo, te suga, te exige, te pede favor, te pede ajuda, te pede informação. Se você é competente no trabalho, você vai ser mais demandado. Então, a gente primeiro tem que louvar e agradecer a Deus quando a gente tem muitas demandas. Pior seria se nada a gente tivesse para fazer. E se você é uma pessoa demandada, agradeça a Deus. Se você é uma pessoa que se sente útil, agradeça a Deus. Se você é uma pessoa que tem pepino para resolver de muitas pessoas da sua família, de amigos, graças a Deus, porque senão você tem família, tem amigos, tem trabalho. Então, primeiro a gente desenvolver esse espírito de agradecer por termos tantas demandas, né? E a gente fazer a nossa parte de preparar esse terreno para lidar melhor com esse fluxo da vida. A vida é trabalhosa, na minha opinião, a vida não é simples, na minha opinião. Tem gente que acha que a minha vida é complexa.
A gente precisa de eficiência para lidar com a vida, porque as demandas são muitas, os papéis são muitos. Quanto mais a gente ganha idade, experiência, a gente vai sendo mais exigido, mais demandado, os problemas às vezes aumentam, ganham corpo, né? Então a gente precisa realmente desenvolver essa nossa habilidade de lidar com a complexidade da vida de forma que possa fluir melhor todos esses inputs e a gente possa saborear mais ao longo do caminho e não viver só gerindo num sistema tenso de gestão. A gente precisa criar um sistema que favoreça essas informações a fluírem por si só. Que o sistema nos lembre o que precisa ser feito e não a gente tem que toda hora estar lembrando. Então, por isso que é preciso a gente registrar, é preciso a gente anotar, e não vale a pena você confiar na sua cabeça. Não vale a pena você achar que a sua cabeça é um lugar onde você faz a sua lista do seu to-do list, a sua cabeça é o seu calendário, a sua cabeça é onde você é o seu Outlook. O pior lugar que tem para você registrar essas miudezas do dia a dia é na sua cabeça. Sua cabeça é um espaço muito nobre para você estar registrando lá lembretes de consertar uma causa, de dar retorno por fulano e beltrano. Essas coisas, toda essa tralha que assim a gente chama, precisa estar registrado fora da sua cabeça, porque a sua cabeça é espaço para criação, é espaço para ideias, é espaço para conselhos, é espaço para estar sereno, para servir outras pessoas. Então, se a gente enche nossa cabeça de todas essas questões, não sobra espaço para o outro. Não sobra espaço para a gente mesmo, não sobra espaço para a ideia, não sobra espaço para Deus, para a gente ouvir o que Ele tem a dizer, porque já está cheio de atividades, de coisas a serem feitas. Né? E a nossa vida e o nosso coração não se resume a registrar ações, afazeres, atividades e tarefas. Então, por isso que a gente precisa cuidar bem desse espaço tão nobre, né, que é a nossa mente. E por fim, gostaria de deixar a frase que eu deixei na semana passada, mas eu quero voltar nela, que sem organização a experiência torna-se impossível. Frase de Amir Klink. Então, eu sou fã dele, nem o conheço assim, então, né, assim, enfim, não conheço, mas eu conheço muito através do que ele escreve, né, das suas entrevistas, e eu admiro muito esse desafio que ele se coloca por conta da organização. Né? Na entrevista que ele deu, ele disse: o que me desafia a dar a volta ao mundo de barco não foi o desafio da aventura, foi o desafio da organização que me é exigida. Né? E ele fala isso. E por que eu quero voltar nele? Porque eu quero terminar com esse exemplo. Eu achei muito interessante numa entrevista que ele deu, que ele disse que quando ele fez a travessia do barco a remo, ele projetou primeiramente, a ideia dele era projetar um barco que não capotava, porque a maioria das pessoas morriam na travessia porque os barcos capotavam. Mas o engenheiro deu a ideia para ele de fazer o contrário, de projetar o barco dele para capotar inúmeras vezes e descapotar inúmeras vezes. Porque ele querer criar uma coisa para não capotar é muita pretensão diante de toda a força do mar. Né? Então, era melhor ele ir a favor da interferência, a favor desta ameaça, que é saber que vai capotar, tomar consciência logo disso, mas projetar para que ao capotar o barco dele não afundasse. E, pelo contrário, tivesse facilidade para voltar para a posição, descapotar. Eu achei isso de uma sabedoria para a nossa vida, que eu pensei isso. Eu pensei, eu quero me projetar, me considerando que eu sou um barco, para capotar várias vezes, mas não me afundar. E ter a habilidade de descapotar, que é justamente o conceito da vida na trilha. Eu não estou aqui com a pretensão de dar dicas milagrosas, maravilhosas, receita mágica para a sua vida, viver na trilha e ser perfeito. Não, eu estou aqui dividindo com você forma que a gente vai aprendendo juntos de, ao saber que a gente descarrilha, ao saber que a gente se desorganiza, ao saber que já é fato que a gente vai se sentir perdido ou confuso em algum momento, a gente treinar para isso, não se apavorar com isso e voltar facilmente para a trilha. Então, tudo isso que eu estou compartilhando é com esse objetivo. Na minha opinião, você vai se desorganizar várias vezes e você vai se sentir confuso, atolado várias vezes. Mas quanto mais você colocar em prática essas boas práticas de organização, você facilmente vai conseguir voltar para o eixo e se organizar de novo. E voltar para o seu sistema para fluir mais naturalmente a sua vida e as suas demandas. É isso que eu mais desejo do meu coração. Espero que a live de hoje tenha sido prática, tenha sido simples, mas não simplista, e tenha trazido muitos insights para a sua vida bem produtiva e bem feliz.
Se você gostou hoje da nossa live, compartilha com os teus amigos e desde já eu agradeço a sua generosidade. Até terça-feira que vem estaremos juntos outra vez aqui no Vida na Trilha.